Bem-vindos, pessoal, a mais um tutorial e hoje a gente vai fazer um filtro dos sonhos, pequeno e rápido, numa aquarela de estilo bem solto. Eu comecei usando um molde redondo para fazer a parte de cima do filtro e puxo algumas penas. Eu escolhi fazer 5 penas, mas pode ter mais ou menos. Faço algumas miçanguinhas segurando a pena e depois no centro do filtro eu faço, como vocês podem ver, vários triângulos intercalando entre si. Essa parte vocês podem ver com mais calma depois. Aqui eu gostaria que vocês se sentissem livres para escolher qualquer cor. Eu escolhi esse tom de azul mais escuro. Eu começo fazendo ele um pouquinho mais claro e depois eu venho pigmentando na técnica de molhado sobre molhado, ou seja, eu faço uma base bem úmida, bem aguada e depois eu pego a tinta menos diluída e venho fazendo alguns pontos para que fique algumas manchas na pena, porque é bonito esse efeito. No rascunho que eu fiz da pena, o desenho está inteiro, mas percebam que ao colocar a tinta no papel, eu vou deixando alguns espaços em branco. Eu quero que fique esse aspecto meio desgastado para lembrar de pena mesmo, senão vai ficar parecendo uma folha. Lembrando que o mais bonito nessa pintura é o efeito das manchas, então usa a tinta bem diluída e com um tom um pouco mais claro inicialmente, depois você vem escurecendo. Eu comecei a ponta um pouquinho mais escura agora, mas depois eu vou clareando essa pena, sempre lembrando de deixar alguns espaços abertos para dar a característica da pena. Eu usei a técnica do molhado sobre molhado em toda essa pintura. Nesse momento a minha câmera caiu, não dá bola não. Olha só como esse pincel é versátil, né? Ele tem a ponta bem fina e o corpo dele é bem gordinho, o que me ajuda muito a fazer detalhes finos com a ponta e carregar ele bastante com água e pigmento, para eu conseguir fazer um trabalho por mais tempo na folha e menos tempo pegando água e pegando tinta. Isso é uma característica boa de se ter num pincel para aquarela. Esse que eu estou usando é o pincel Casaneo número 2 da Da Vinci. Eu escolhi então fazer 3 penas azuis e depois eu faço 2 penas verdes, mas você pode usar qualquer cor, na verdade. A pena verde, na verdade, eu diluí ela e misturei um pouquinho com verde água. Todas as tintas que eu uso são tintas profissionais, então se você em casa não conseguir esse aspecto tão pigmentado, provavelmente é por conta disso, porque a tinta que eu estou usando é uma tinta extremamente pigmentada, que é a tinta da Winsor & Newton profissional. Eu só tive necessidade de usar essa tinta quando eu já estava mais avançada no meu trabalho, porque não é obrigatório você ter uma tinta profissional quando você está iniciando a técnica da aquarela. Ela só deixa o trabalho mais bonito, te dá uns atalhos, mas não necessariamente vai tornar o seu trabalho, vai ser imprescindível ter ela quando você está começando a aprender. Percebam que essas 2 penas eu também deixei bem manchada, eu quero esse efeito na minha pintura, carregando algumas vezes o pincel com verde água e às vezes com um pouquinho de verde claro e até um pouquinho de amarelo limão. O círculo eu optei por usar um amarelo mais pálido, deixei ele bem molhadinho para poder fazer algumas manchas na parte onde os triângulos estão conectados ao círculo. Então percebam que algumas manchas aleatórias vão se formando porque a base estava molhada. Agora eu pego o pincel mais gordinho, carrego com tinta amarela de novo para dar uma ajudinha na mistura das tintas, para ajudar a formar mais manchas. Agora eu troquei de novo de pincel número 0 da Ceramic, bem fininho, para fazer os triângulos nesse vermelho alaranjado que eu escolhi.
conectando todos os triângulos. Eu poderia ter feito até mais para deixar esse filtro dos sonhos mais fechado no centro, mas eu achei que assim ficou bom. Agora eu pintei as miçanguinhas que estão segurando as penas. Você pode fazer até 2 ou 3 miçanguinhas, não precisa ser só uma, ficar bonito também. E eu finalizo com as penas já secas, pegando um tom um pouquinho mais escuro de tinta e fazendo o centro de cada pena, para dar um pouquinho mais de detalhe. E o tutorial de hoje foi esse, pessoal, um tutorial bem rápido, bonitinho e fácil de você aprender. Eu espero que vocês tenham gostado.